Muito bem, rapaziada, vamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui nesse sabadão, dia 6 de dezembro. Como vocês podem ver, eu não estou gravando no meu cenário habitual, né? Estou aqui num cenário alternativo. Para quem é fã das antigas do canal, vai lembrar desse cenário aqui, que é o meu, como eu posso dizer, que é a minha sala de jogos, né? Que na verdade só tem um jogo, que é o PlayStation 5. Mas eu tô gravando aqui nesse cenário alternativo, com uma iluminação de merda. Peço perdão, inclusive, pela iluminação, porque tá rolando uma faxina aqui na minha casa. E não tem como eu gravar no meu estúdio, porque estão faxinando lá, né? E aí, como eu não quero atrapalhar a faxina, porque se eu não quero limpar, eu também não vou atrapalhar. Porque eu sou dessa filosofia. Ah, eu não quero fazer o negócio, alguém tá fazendo pra mim. Então eu não vou atrapalhar a pessoa. O mínimo que eu posso fazer é não atrapalhar a pessoa. Por isso que, pra não atrapalhar a faxina de final de ano, que é importante você passar o ano com a casa limpa. Importante, dá, como é que fala? Dá bom, é um bom, enfim, é um bom sinal. Me fugiu a palavra aqui. Eu tô gravando esse vídeo 6 horas da manhã, gente, peço perdão. Terminou a rodada 3 e pouca, dormi uma horinha, acordei, fiz cardio, porque eu tô no foco, tô no projeto Skinny Swish e tô gravando. Então, se fugir alguma palavra, perdoem, porque realmente eu, né, ainda não liguei completamente. Mas isso tudo é só pra justificar por que eu tô gravando aqui, sem ser no meu cenário normal, com essa iluminação horrível, com esse quadro de muito mau gosto. Assim, com todo respeito à minha irmã que me deu esse quadro, mas é um puta quadro brega, né? Um monte de foto minha com um bagulho meio Romero Brito, né? Com umas cores diferentes, pô. Mas enfim. É o que temos pra hoje, gente. Aqui a gente trabalha com o que tem. E o que tem, e o cenário que tem pra gravar hoje é isso aqui. E aí vocês aceitem e vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Mas enfim, cara, vamos aqui pro episódio de hoje. Vou tentar fazer um episódio um pouquinho mais curtinho, porque eu tenho umas coisas pra resolver, né? Daqui a pouco tem que sair de casa também pra resolver uns bagulho de banco. Hoje o sabadão, vou te falar, velho, que dia de merda vai ser hoje, mano. Hoje vai ser um dia de merda. Mas vambora. Vamos aqui para a edição um pouquinho mais rapidinha. Vamos falar sobre a rodada de ontem. A gente teve uma boa rodada na sexta-feira, né? Rodada de clássico na NBA. Vamos dar uma passadinha por cada um dos jogos e bater aquela resenha marota sobre a rodada. Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, né? Hoje não tivemos musiquinha, porque é uma edição express, mas teremos vinhetinha, que não pode faltar nunca, né? Bora! Vamos lá, pessoal. Deixa eu botar aqui na tela pra vocês. Põe na tela, latino, ó. Agora que eu percebi que eu esqueci de desligar a televisão. Podia ter desligado a televisão, pelo menos, né? Caralho, é uma... também... Puta que pariu, hein? Enfim, vambora. Deixa eu botar aqui na tela. Ó, temos aqui os jogos da rodada de ontem, rodada de sexta. Rodada longa, né, cara? Teve muito jogo. E aí, já pra começar, a gente teve o Celtics vencendo o clássico contra o Lakers, né? E venceu legal, né? Atropelo por 126-105. O Celtics não tomou conhecimento do Lakers, que não teve nem Luka e nem LeBron, né? O Luka segue fora por questões de paternidade. Ele ainda tá lá na Eslovênia com a sua adorável esposa e seu novo filho, né? O Luka foi pai pela segunda vez. E aí ele segue fora por conta disso. Inclusive o Luka ainda é dúvida pro jogo de amanhã. Pode ser que ele não jogue, porque ele pode ficar o resto do final de semana lá na Eslovênia. O que é justificável também, né? Pô, o cara foi papai de novo, quer aproveitar, a esposa precisa dele. Pô, dá um desconto pro Luquita. Então, o Luka não jogou. E o LeBron, por se tratar de um back-to-back, foi poupado, foi preservado. O velho ficou ali no banquinho, sossegado. E aí, sem ter os dois, filho,
chance do Lakers ganhar ontem era mínima. Assim, pro Lakers ganhar ontem, o Lakers precisava que o Austin Reeves tivesse uma noite de 50 a 60 pontos, o que ele não teve. Ele teve uma noite muito boa de 36, mas não foi 50 a 60. E precisava também que o Celtics estivesse numa noite terrível nos arremessos, coisa que também não aconteceu. Boston teve um desempenho maravilhoso no perímetro, né? Foram 24, 23 bolas de 3 convertidas pelos Celtics. Só o Jaylen Brown meteu 30 pontos com 8 rebotes e 8 assistências. Derrick White veio para 19. Né? Todos os titulares pontuaram na casa dos 2 dígitos. Então, tudo que o Lakers precisava para vencer ontem não aconteceu. Austin Reeves não veio para 50, 60 pontos. O Celtics não teve uma noite ruim nos arremessos, muito pelo contrário. E o resultado foi esse, atropelo. Já no primeiro quarto, o Celtics encaminhou a vitória com a parcial de 39 a 17. É o tipo de cenário que o Lakers dificilmente consegue se recuperar, porque para você se recuperar de um primeiro quarto desse, onde você tomou 39 a 17, você precisa, além de produzir mais no ataque, coisa que o Lakers até fez, né, nos 2 quartos seguintes, no segundo e no terceiro, você precisa parar o ataque do seu adversário. E isso é algo que o Lakers é totalmente incapaz de fazer. Né? O Lakers não consegue parar o ataque adversário. É uma defesa horrível, é uma defesa muito ruim em todos os sentidos. No perímetro, no garrafão, em transição. É uma defesa ruim em tudo. E aí, pra você virar um jogo desse, não tem como, cara. Se você não conseguir defender, se você não conseguir desacelerar o adversário, você não vai conseguir virar nunca. O Lakers até conseguiu dar uma encostadinha no terceiro quarto, mas aí foi muito mais por conta da volta sonolenta do Celtics do intervalo do que qualquer outra coisa. O Celtics voltou dormindo. E aí tomou uma parcial ali de 36 a 28 e viu a sua vantagem cair para 15. Mas aí no quarto período o Celtics pisou no acelerador de novo e aí resolveu o jogo rapidinho. Então era um jogo muito difícil pro Lakers ganhar. O Celtics foi lá, fez a sua obrigação. É importante salientar que o Celtics segue sem o Jason Tatum, então não é como se o Celtics estivesse completo, porque eu vi muita gente comentando ontem. Ah, mas sem Luke e LeBron não tinha como ganhar mesmo. De fato, não tinha como ganhar. Mas é importante lembrar que o Celtics também estava desfalcado. Tava sem o Tatum, porra, o melhor jogador deles. Jaylen Brown tá fazendo uma temporada incrível, absurda, mas o melhor jogador do Celtics é o Jason Tatum. Então o Celtics também tava desfalcado e também vinha de back-to-back. Inclusive, parabéns aí à NBA, que colocou Lakers e Celtics, o primeiro Lakers e Celtics do ano, sendo uma noite de back-to-back. Pô, aqui ó. Parabéns, tô batendo palma que não tá aparecendo, mas parabéns. Porra, que ideia de gênio, né? Que ideia de gênio colocar o primeiro clássico numa noite back-to-back. Bizarro, né? É bizarro. Mas enfim, Celtics foi lá, fez o que tinha que fazer. 14ª vitória do time na temporada, 8ª vitória em casa. E o Lakers sofre sua 6ª derrota e perde a 2ª colocação da conferência. Aí a gente teve um ótimo jogo entre Magic e Heat, né? O clássico da Flórida, né? Miami Heat foi derrotado por 106 a 105. Orlando Magic teve a volta do Paulo Banchero, né, depois de alguns bons jogos fora, 10 jogos sendo mais exato. O Banchero voltou da lesão na virilha. Voltou bem, relativamente bem, jogou 20 minutinhos, marcou 9 pontos, pegou 6 rebotes, acho que foi uma volta ok. Passou longe de ser o grande nome do Magic ontem, o grande nome foi Franz Wagner e Jalen Suggs, né? Franz Wagner 32 pontos, Jalen Suggs 22, com um baita de um terceiro quarto. Mas foi bom ter o Banchero de volta e foi um jogo bom, cara. Foi um jogo pegado, equilibrado pra caramba, né? A gente teve ali um Magic começando o jogo melhor, com o banco aparecendo bem no primeiro quarto, garantindo a vantagem de 2 pontos no fim do primeiro período. Aí no segundo quarto, o Heat melhorou, conseguiu virar e tal, botou 9 de vantagem ali com o Norman Powell,
Mas aí a defesa do Magic apareceu, né? Conseguiu ali conseguiu diminuir o volume do ataque do Heat e com o Franz Wagner muito bem ali no garrafão, conseguindo pontuar bem nas infiltrações, o Magic virou, né? Virou não, diminuiu a desvantagem que era de 9 para só 3, indo para o intervalo. Aí no terceiro quarto o Magic virou, com o Jalen Suggs brilhando e com o ataque do Heat cometendo muito turnover. O jogo foi pro quarto período com o Magic vencendo por 87-79. Aí no quarto período o ataque do Magic parou, estagnou, começou assim, simplesmente o Magic resolveu parar de rodar a bola, parar de trocar passe, e o Heat se aproveitou desse ataque estático do Magic, conseguiu, né, voltar para o jogo, chegou a diminuir a desvantagem para 1 ponto, teve a chance da virada ali com o Powell e com o Adebayo, os dois erraram os arremessos ali que tentaram, e o Magic, mesmo passando um sufoco danado no último quarto, conseguiu sair com a vitória, 106-105, o Magic chega à sua 14ª vitória na temporada, a 10ª nos últimos 13 jogos, né? Como eu disse, Franz Wagner e Jalen Suggs foram os destaques. Anthony Black também fez um bom jogo, 13 pontos para o menino. Pelo lado do Heat, destaque para Norman Powell e Bam Adebayo. 28 pontos para o Powell, 24 para o Bam Adebayo com 15 rebotes, mas cometeu 5 turnovers. Foi bem mal ali cuidando da bola. Heat não teve o Tyler Hero, que teve um desconforto ali no pé, e fez falta. Fez bastante falta. Ainda mais nos momentos onde, né, Miami sofreu ali com turnovers e tal. O Tyler Hero poderia ajudar bastante ali. Mas enfim, vitória do Magic na volta de Paolo Banchero. Aí a gente teve, na minha opinião, o melhor jogo da rodada, que foi Denver Nuggets e Atlanta Hawks. Né, jogo fantástico. Jogo onde a Atlanta chegou a abrir 23 pontos de vantagem. Né, fez um primeiro tempo incrível com o Jalen Johnson metendo triple-double no primeiro tempo. O primeiro jogador da história do Hawks a conseguir um triple-double antes do intervalo. Sensacional. Jokic fazendo o primeiro tempo muito ruim, sendo muito bem marcado. Foi um começo de jogo perfeito pro Hawks. Abriram 23. Só que aí, na volta do intervalo, irmão, a Atlanta simplesmente colapsou. A defesa de Denver, que segue, né, desfalcada, sem Aaron Gordon e sem Christian Brown, fez um trabalho muito bom na volta do intervalo, conseguiu desacelerar bastante o ataque do Hawks. E aí, com o Jokic brilhando no terceiro quarto, com 19 pontos, e com o Jamal Murray, Tim Hardaway Jr. aparecendo muito bem no segundo tempo no geral, o Denver conseguiu buscar a virada, né, colocou uma parcial de 26-8 nos primeiros 7 minutos do quarto período, o que deu a liderança, né, para Denver. A Atlanta chegou a diminuir a desvantagem para 1 ponto nos últimos segundos, numa jogada totalmente estúpida do Alexander Walker, né, uma jogada onde a Atlanta estava perdendo por 3, a Atlanta cobrou lateral, tipo, o time não conseguiu criar uma boa jogada, a defesa de Denver foi bem ali, especialmente o Jamal Murray. A bola sobrou para o Alexander Walker, faltando poucos segundos para acabar. E ao invés dele tentar uma bola de 3 ou passar para algum companheiro para tentar a bola de 3, já que o time estava perdendo por 3, ele foi para a bandeja. Foi para a bandeja, diminuiu para 1 ponto, deixou só uns 4, 5 segundos no relógio. O que Denver fez? Repôs a bola rápido, Jamal Murray pegou a bola, gastou o resto do relógio, conseguiu a bandejinha ali no final para garantir o resultado. Uma jogada estúpida do Alexander Walker que fechou ali, né, com chave de merda esse jogo do Hawks, que foi um jogo muito assim frustrante. Você tomar uma virada em casa por 23 pontos, depois de abrir 23 pontos, é frustrante pra caralho. É frustrante pra caralho, ao mesmo tempo que é muito bom pra quem conseguiu a virada, né? Foi um puta resultado pra Denver. A maior virada de Denver na temporada. Nikola Jokic com mais um jogo de 40 pontos. Jamal Murray com duplo-duplo de pontos e assistências. Foram 25 pontos e 12 assistências, se eu não me engano. Denver chega
a sua 16ª vitória, empata com o Lakers em números de vitórias, então foi uma rodada muito boa para Denver. Teria sido melhor se Houston tivesse perdido, mas ainda assim foi uma rodada boa para Denver. E que virada, cara. Que virada, simplesmente os caras meteram 80-60 no segundo tempo. Eles saíram de um primeiro quarto, perderam por 23, de um primeiro tempo, né, perdendo por 23, para meter 80-60 no segundo tempo. Tipo, absurdo o que Denver fez ontem, baita resultado. Atlanta sofre sua 11ª derrota, a 6ª jogando em casa. Atlanta tem campanha negativa jogando em casa. Isso é um problema. Pelo lado do Hawks, o único destaque positivo é o Jalen Johnson, né? Terminou com um triple-double de 21 pontos, 18 rebotes e 16 assistências. E uma statline fantástica num jogo nem tão fantástico assim do coletivo. Por falar em virada, a gente teve Cleveland virando para cima do Spurs, né? Cleveland, depois de um primeiro tempo onde foi para o intervalo derrotado, conseguiu um terceiro quarto mágico, né, com o Jalen Tyson ali brilhando. Cleveland meteu 44-19 no terceiro período. Um atropelo na volta do intervalo. E isso sem Gafford e sem Gafford, Garland e Jarrett Allen, né? San Antonio segue sem o Wembanyama. Mas, cara, Cleveland foi absurdo o que o Cavs fez no terceiro quarto. E aí, no quarto período, o Spurs estava completamente derrotado. O Cavs só administrou e conseguiu resultadaço. 14ª vitória do time na temporada. Donovan Mitchell e o Jalen Tyson foram os destaques. Né? Donovan Mitchell, 28 pontos. Jalen Tyson, um excelente terceiro período. Foram 16 no terceiro quarto para ele. E que resultado, cara. Baita vitória. San Antonio chega à sua 7ª derrota. Cavs a sua 14ª vitória. Outro jogo bom que a gente teve ontem foi Pistons e Blazers. Jogão. Detroit conseguiu a vitória, 122-116. Detroit fez um quarto período muito bom, né? O que tem sido raro, né? Detroit vem sofrendo nos quartos períodos, especialmente o Cade Cunningham. Mas ontem não. Ontem o Pistons fechou bem o jogo, meteu 38-31 no quarto período. Cade Cunningham terminou com 29 pontos e 9 assistências. Mais um jogo muito bom do menino Cade. 13º jogo de mais de 25 pontos dele na temporada, né? E aí, com ele aparecendo bem, com o time conseguindo fazer um bom quarto período, Detroit saiu com a vitória, 122-116, 18 vitórias para o Pistons na temporada. O Pistons segue no topo da Conferência Leste. Já o nosso querido Blazers sofre sua 14ª derrota, né? Mesmo com o time fazendo um bom jogo, né? Foi um bom jogo no geral, mas o quarto período do Blazers não foi tão bom. Destaque para o Deni Avdija, com 35 pontos, 9 rebotes e 7 assistências, absurdo, mas não adiantou de nada. Aí a gente teve alguns atropelos, né? O Knicks atropelando o Utah Jazz, 146-112. Esse jogo teve um fato curioso, que foi o Knicks conseguindo conseguindo uma run para abrir o jogo de 23 ou 26-0, não me lembro ao certo, mas foi algo do tipo. Um absurdo o começo desse jogo. Já no primeiro quarto o jogo já estava resolvido, né? O Knicks terminou a parcial, fechou a parcial vencendo por 41-13, então assim, não tinha a mínima condição do Jazz virar esse jogo. Aí o restante do jogo foi só protocolar. Foi questão só do Knicks administrar. No terceiro quarto eles deram um gásinho ali. Meteram mais 47 pontos. Né? Defesa do Jazz horrorosa. E aí, placar final, 146-112. Knicks chegando à sua 15ª vitória. Knicks que em casa só perdeu um jogo na temporada. Né? Um dos melhores, se não o melhor mandante desse começo de temporada, junto de Oklahoma, que também só perdeu um jogo em casa, né? OKC. Não perdeu em casa o OKC, verdade. A derrota foi em Portland, né? A única derrota do Thunder na temporada. Então o Thunder é o melhor mandante e o Knicks é o segundo melhor. Desempenho incrível jogando lá no Garden. Já pensou se pingam o Giannis lá, hein? Rapaz, aí é loucura, hein? Aí é loucura. Giannis que vai ficar fora de 2 a 4 semanas por conta da panturrilha dele, né?
Será que na volta ele já não vai voltar lá no Garden, hein? Desembarcando em Nova York, com o Knicks perdendo só um jogo lá? Porra, ia ser pique, hein? Ah, ia ser foda. Mas enfim, destaque pro Jalen Brunson, 33 pontos. Jalen Brunson voltando bem demais de lesão, né? E o Knicks conquistando mais uma vitória aí sob seus domínios. Outro time que foi atropelado ontem em casa foi o Toronto Raptors, né, cara? Depois da derrota pro Lakers, o time perdeu mais uma, tomou 111-86 do Charlotte Hornets, com direito a um quarto período de 33-16, né? Uma atuação desastrosa de Toronto, que tá numa fase bem complicada, né? Toronto que começou voando, vive um momento de oscilação. Não quero ser o cara do eu avisei, mas eu falei, né, antes da temporada começar, que esse time do Raptors não era um time muito confiável. E de fato, a gente tá vendo nos últimos jogos. Beleza, era um back-to-back, mas pô, cara, em casa contra Charlotte, você tomar 111-86, sendo que o Hornets perdeu o Lamelo durante o jogo, Lamelo que deve ser desfalque por mais um tempo aí, né? Voltou agora de lesão e vai virar desfalque de novo. Esse é o Lamelo Ball, né, gente? Esse é o Lamelo Ball. Então, assim, pô, Toronto tinha que ganhar ontem, né? Tinha que ganhar. Perdeu para um Lakers sem Luka, com o LeBron James marcando 8 pontos. Tomou game winner do Hashimura, pô. Pô, esse final de semana do Raptors é brincadeira, hein? Torcedor do Raptors que não... Que tá conseguindo manter a sanidade mental depois de tomar um game winner do Hashimura e de perder pro Hornets sem Lamelo, o cara conseguir manter a saúde mental tem que fazer um curso aí, cara, porque o cara tem uma resiliência inacreditável. Inacreditável. Mas enfim, vitória do Charlotte, com o Knipel foi o grande destaque, mais uma atuação de 20 pontos pro novato, ele que lidera os novatos em jogos de 20 ou mais pontos, 21 para ele, 7 assistências, 7ª vitória do Hornets, 9ª derrota do Toronto Raptors. Outro que também tá, pô, brincando com seu torcedor é o Chicago Bulls, né? Novamente, Chicago perdeu pro Pacers em casa no United Center. Tomaram 120-105, né? Dominância do Pacers de Pascal Siakam, que veio para 36 pontos e 10 rebotes. Melhor atuação do Siakam na temporada, pelo menos em pontos. Ei, Bullzão, hein? Bullzão tá de sacanagem, cara. Inacreditável o que o Chicago Bulls vem fazendo. São 13 derrotas, 4 em casa. O time começou a temporada bem pra cacete. Não para de perder. Não para de decepcionar o torcedor, mano. Surreal. É realmente surreal. E fica a dúvida, cara, sobre o que o Bulls vai fazer pra sair dessa, né? O que vem sendo especulado é que o Bulls vai pra cima de um Anthony Davis aí. Eu acho que é o que tem que fazer mesmo, né? Eu sei que muita gente tem questões com o Anthony Davis, acha que ele não é solução pra nada por ele se machucar sempre. Mas, cara, olha a situação do Bulls, mano. Os caras não conseguem ganhar do Pacers. Tá entendendo? Em casa. Pô, a defesa do Bulls não existe. Pelo menos com o Anthony Davis ali, minimamente saudável, essa defesa tende a melhorar. E aí o AD ofensivamente, ele pô, a comparação com o Vucevic nem existe, né? O AD, mesmo o AD acima do peso, ele é infinitamente superior ao Vucevic ali no garrafão, né? Pelo menos, né? É melhor. Então, eu acho que o Bulls tem que ir pra cima do Anthony Davis mesmo pra tentar alguma coisa, porque se ficar do jeito que tá, do time jogando desse jeito, sem defesa alguma, não vai fazer nada. Vai ser mais um ano de mediocridade lá em Chicago. Então, eu acho que o Bulls tem que ir pra cima do AD mesmo. E eu acredito que muitos torcedores, depois, né, de mais uma derrota em casa, também vai concordar comigo que o time precisa de alguma mudança. E essa mudança pode ser o Anthony Davis. Aí, né, gente, rapidinho, né, a gente teve Houston vencendo o Phoenix Suns sem Devin Booker por 117-98, né, o Houston que também estava desfalcado, estava sem o Şengün, mas conseguiu lidar bem com a ausência do Şengün, muito por conta das atuações maravilhosas de Durant e Aman Thompson, né, Kevin Durant ontem veio para 28 pontos, 8 assistências, 3 steals, fez um segundo quarto absurdo,
né? Ele meteu um segundo quarto, gente, de... Cadê? Um segundo quarto de 21 pontos, cara. Não, 17. Ele fez um segundo quarto de 17 pontos e um primeiro tempo de 21. Tipo, foi um puta do primeiro tempo do Durant. O segundo tempo dele foi um pouco abaixo, mas é que nem precisou dele forçar muito o jogo no segundo tempo. Aman Thompson, segundo jogo dele de mais de 30 pontos na temporada, foram 31. Maior pontuação dele na temporada. E aí, com esses dois brilhando, com a defesa fazendo um bom trabalho e com o ataque ok, Houston conseguiu vencer o Phoenix Suns. Phoenix ontem teve uma noite horrível nos arremessos. Terminou com 5 de 36 para 3 pontos. Foi uma noite trágica. E aí, enfrentando o Houston, com o Durant jogando nesse nível, com a bola de 3 não caindo e sem Devin Booker, ficou bem difícil para Phoenix, né? Durant vence o seu ex, faz Houston bater sua 5ª vitória nos últimos 6 jogos e a 10ª... Cadê? A 15ª vitória de Houston na temporada. Houston, que é o novo vice da conferência, né? É o novo segundo colocado da conferência da Conferência Oeste, se eu não me engano. Aí, só um outro ponto, Kevin Durant ontem chegou a 31 mil pontos na carreira. É apenas o 8º jogador na história a conseguir essa marca. Marca importante aí pro menino KD. Jogou muito contra o ex, hein? Jogou muito. Aí a gente teve Memphis vencendo, né, o Los Angeles Clippers, 107-98. Belíssima atuação do novato Cedric Coward, 23 pontos, 14 rebotes para ele. Uma bela atuação defensiva de Memphis, tá? Foram muito bem na defesa. Garantiram sua 10ª vitória, a 5ª em casa. E o Clippers, né, se afunda mais e mais. São 17 derrotas na temporada. Cadê? São 16 nos últimos 20 jogos, cara. Surreal o que acontece em Los Angeles. Torcedor aí que achou que o último jogo era um marco, né? Pô, tirou o Chris Paul, tirou a maçã podre, agora o time vai. Não vai não. Perderam pro Clippers e perderam pro Grizzlies. Ei, Clipão, hein? Que fase do nosso Clipudo. E o Chris Paul ali. O Chris Paul não pode ser não foi trocado ainda, não pode ser dispensado. Ai. Não, assim, ele até pode ser dispensado, mas ele não vai querer dar buyout no contrato dele. Então, o Chris Paul tem que ficar de molho, cara. Só dia 15 pra ele poder ser trocado. Surreal. E aí, nos últimos 2 jogos, a gente teve Filadélfia vencendo o Milwaukee Bucks sem Giannis por 116-101. Destaque para o Quentin Grimes. Baita atuação dele, né, no perímetro. 22 pontos com 6 ou 7 bolas de 3. Foi bem pra caramba o Quentin Grimes. Né, Filadélfia não teve o Embiid. Mas também... O Embiid nem é mais desfalque, né, cara? Tipo, o Embiid é só um cara que tá ali, de vez em quando joga, de vez em quando não joga. Né, o Embiid no Sixers virou funcionário público, né? Vai quando quer, folga quando quer. Complicado. Mas não fez falta, Filadélfia conseguiu vencer sem ele. Quentin Grimes foi o destaque. Pelo lado do Bucks, destaque pro Kevin Porter. Fez um bom jogo, mas adiantou de absolutamente nada. E no último jogo da rodada, encerrando, né, a sexta-feira, a gente teve o OKC recebendo o Dallas Mavericks lá no Paycon Center. E aí, como já é de praxe, o OKC brincou e resolveu a parada em 3 quartos, né? O OKC fez o que quis ali. O primeiro quarto até que foi bom do Dallas, né? O Dallas conseguiu executar uma boa marcação no primeiro quarto. Mas a partir do segundo, o OKC dominou, né? Meteu uma parcial de 36-21 no segundo quarto. Foi pro intervalo já vencendo por 15. E aí no terceiro quarto, com o Shea no comando e a defesa anulando o ataque do Dallas,
Importante dizer que o Anthony Davis fechou o primeiro tempo zerado, tá? Zerado. Tipo, o OKC anulou o AD. E aí, na volta do intervalo, o Thunder amassou, meteu 41-26 na parcial. Foi pro quarto período vencendo por 30. E aí, protocolo descanso foi ativado. O OKC já foi pro quarto período com as reservas. O Shai encerrou a participação dele no terceiro quarto. Depois dele jogar uma série de clutches, voltou à normalidade, voltou a ficar no banquinho ali de boa no quarto período. Terminou o jogo com 33 pontos. Aumentou, né, a sua sequência de jogos de 20 ou mais pontos. Ele vai buscar o recorde do Wilt, né? E aí o OKC garantiu mais uma vitória, a 14ª vitória seguida de Oklahoma. 22 vitórias e só uma derrota no começo da temporada. É só o quarto time na história até o início desse. O OKC agora precisa de só mais 2 vitórias para igualar aquele início histórico do Warriors em 16, né? O Warriors começou aquela temporada, 15-16, com 24-1. O OKC precisa de só mais 2 vitórias seguidas para conseguir essa marca. E os próximos jogos do OKC são contra Jazz e Phoenix Suns sem Devin Booker. Então, o OKC tem tudo para conseguir isso, para conseguir igualar esse começo histórico do Warriors. E eu sigo falando que o OKC vem pro recorde. O OKC vem para bater o recorde do Golden State. Vou te falar. Tô começando a sonhar com 77 vitórias para o Oklahoma, hein? É um número muito alto, é um número muito bizarro. Mas, cara, os caras não perdem, pô. O OKC não perde. Pô, é surreal. É surreal. Eu tô fechado no sonho das 77 vitórias. Porque não é só quebrar o recorde do Warriors. É pulverizar. É pulverizar. Eu virei esse torcedor. Eu não quero mais que o Thunder quebre recorde. Eu quero que o Thunder pulverize recorde. Virei um torcedor soberbo. Virei um torcedor soberbo. Mas não é impossível não, cara. Falando sério agora, é zero impossível o Thunder bater 77 vitórias, cara. Eu não acho que vai acontecer, tá? Eu acho que o Thunder quebra o recorde, mas não vai, né, esticar tanto assim. Mas não é impossível não, cara. Eu tô vendo torcedor... Eu vou expor a Agatha do NBA das Minas, inclusive um abraço pra Agatha. Sensacional. Ela tá apostando nas 80 vitórias. Nas 81 vitórias. Pô, deixa eu sonhar com 77, porra. Inclusive um abraço pro grupo Thundermania do WhatsApp. Papamamos está nesse grupo. Pô, se você não segue o Papamamos no Twitter, você é maluco. O cara é absurdo. Então um abraço pra galera do grupo. E vamos em busca das 77 vitórias. Alô, Nação Thunder. Estou fechado com as 77 vitórias. Mas é isso, gente. Mais uma vitória protocolar de OKC. Defesa sufocante, Shai brilhando. Oklahoma com mais uma noite de trabalho, né? Mais uma, né, noite tranquila. E é isso, minha gente. Sobre a rodada de ontem, é isso. Hoje não tem nenhuma notícia, né, muito importante para comentar. Então, vamos encerrar aqui a edição de hoje. Agradeço, viu, pela audiência. Não se esqueçam de avaliar com like. Não se esqueçam de deixar aí o seu comentário. Não se esqueçam de se inscrever no canal, se não forem inscritos, que é muito importante. Fechou? E um abraço, tá, gente? Fiquem bem, bom sabadão pra todos. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Hoje, rapaziada, vou ser sincero pra vocês, cara. Hoje, talvez eu não faça a cobertura da rodada. Talvez eu não faça a cobertura da rodada de hoje, tá bom? Então, caso chegue lá por volta das 2, 3 da manhã e não tiver vídeo, é porque provavelmente eu vou deixar pra falar da rodada no Switch TV Show de amanhã. Então fica aí o aviso. E é isso. Valeu, abração, beijão no coração de todos. Tamo junto. Tchau.